Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Equipa Dicas, o quinto da série. E hoje a gente vai estar trazendo um tema para desmistificar alguns maus entendidos, um tema que muitas vezes vem carregado de dúvidas, que é a insalubridade na engenharia clínica. Vamos entender melhor esse assunto? Mas antes, toca a vinheta. E o nosso convidado de hoje é o Adriano Ferreira. Muito obrigada, Adriano, por você estar conosco aqui compartilhando seus conhecimentos. O Adriano ele é engenheiro clínico, é engenheiro de segurança do trabalho, atua aqui conosco na Itaquera há mais de 2 anos, né? E como gerente regional, ele é responsável por alguns projetos em algumas regionais do Brasil. E pra gente essa atuação é bastante importante porque o gerente ele é a principal interface, né, da Equipacare com os nossos clientes e portanto ele também é muito responsável pelo sucesso da nossa atuação nos projetos. Então, o Adriano tem feito um ótimo trabalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer estar aqui divulgando conhecimentos e ainda mais num tema como é a insalubridade na engenharia clínica. Um tema que sempre gera muitas dúvidas e perguntas, enfim, e nós vamos tentar aqui respondê-la de uma forma bem clara. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer diversos laudos de insalubridade e uma coisa que eu posso dizer para vocês é que cada caso é um caso. Mas aqui, para a gente ter um entendimento melhor, eu vou falar de uma forma geral. Na maioria dos casos, vai ser a resposta que eu vou dar aqui. Combinado? Legal, Adriano. Antes de eu começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o pessoal não se esquecer de inscrever no nosso canal e fazer comentários se estiver curtindo os temas que a gente está trazendo para vocês. Também deixar sugestões de temas que a gente possa estar trazendo aqui, estar compartilhando e também ativar o sininho de notificações, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que a gente discorrer aqui, vai ser um prazer, eu peço para vocês deixarem nos comentários que vai ser um prazer esclarecê-las. Então vamos lá? Bom, afinal de contas, Adriano, o que é a insalubridade? Então, Dani, insalubridade o significado da palavra insalubridade é não saudável. Então, logo a pessoa quando exerce uma atividade insalubre, ela está exercendo uma atividade que é prejudicial à saúde dela. Com isso, esse trabalhador precisa ter a sua saúde protegida e medidas de controle devem ser adotadas de forma a conservar a saúde desse trabalhador. Entendi. Então, na verdade, quem trabalha com atividades insalubres, exerce atividades insalubres, acaba recebendo um adicional para compensar, né, essa exposição a agentes prejudiciais à saúde, certo? Exatamente. Aí está uma das grandes confusões que é feita hoje em dia. Quem tem o trabalho classificado como insalubre, acaba recebendo um adicional no seu salário, chamado adicional de salubridade, que é de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Prestem atenção, é do salário mínimo e não do salário base. Essa é a primeira grande confusão que nós temos na desmistificação dos mitos relacionados à insalubridade. Entendi. Então fazemos a conta que em 2020, se a gente vai considerar um salário mínimo aí de R$ 1.045, a gente tá falando num range de insalubridade de mais ou menos 100 e poucos reais, a no máximo 400 e poucos reais, certo? Perfeito. E o detalhe que para a engenharia clínica, cujo risco que gera insalubridade é o risco biológico, esse valor exato, hoje no ano de 2020, é de R$ 209. Que corresponde aos 20% do salário mínimo. Veja bem, como é ingrata a situação. Você recebe uma compensação da sua saúde que está sendo prejudicada por essa atividade no valor de R$ 209. Olha que péssimo negócio. Esse valor jamais compensaria o tratamento que porventura você possa vir a ter se adoecer em virtude do seu trabalho. Hoje em dia, R$ 209 não paga nem o seu plano de saúde. Então, pessoal, vamos mudar a ótica, vamos pensar de uma forma diferente. Receber insalubridade não é um bom negócio, por incrível que pareça. Por essa ótica, Adriano, realmente é mais importante a gente preservar a nossa saúde, né? Mas assim, como a gente está falando de insalubridade na engenharia clínica, importante a gente vai estar no ambiente hospitalar, você comentou que na engenharia clínica os profissionais vão estar expostos ao risco biológico, certo?
Mas aí, convenhamos, a gente está no hospital, como é que a gente, é quase improvável a gente não estar exposto a esse risco, né? Como é que fica? É verdade, mas olha só uma coisa interessante. O risco biológico, ele está presente em todos os lugares. E diferente de outros riscos, como o frio e o calor, o risco biológico ele não pode ser medido por aparelhos. Ele tem a sua medida qualitativa, então é preciso identificar o agente biológico presente naquela situação. Adriano, mas então como é que é possível a gente identificar e classificar os agentes biológicos? Muito bem, excelente pergunta. Bom, nos hospitais, a identificação ela é feita de duas maneiras. A primeira é, logo na recepção, na entrada dos pacientes, você deve coletar o Código Internacional de Doença, o CID. Com esse código, você vai conseguir identificar todos os tipos de patogenicidades que estão entrando no hospital e, consequentemente, os seus agentes biológicos. A segunda forma é consultar o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, SCIH, ou CCIH na maioria dos hospitais. Esse setor ele é responsável por coletar dos pacientes amostras de fluidos corporais e exames médicos, exames de sangue, onde eles vão identificar quais são os agentes presentes em cada paciente. Com a soma dessas duas informações, você vai ter a totalidade dos agentes biológicos presentes naquela instituição. E aí, para você poder fazer a classificação de forma adequada, você alça a mão de uma ferramenta da qualidade, uma ferramenta de medição. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o princípio de Pareto, com a regra de 80-20, onde eu vou pegar os 20% dos agentes mais prevalentes na instituição e vou fazer o controle e as ações de mitigação em relação a esse grupo especificamente. Assim, eu vou atender a totalidade dos agentes presentes. Essa é a resposta da sua primeira pergunta. A sua segunda pergunta foi como classificar o agente biológico. Exato. Bom, pessoal, para classificar o agente biológico, nós temos que alçar mão da legislação. A NR32, que é a norma regulamentadora número 32, que é específica para o hospitalar, possui um anexo onde ela classifica os agentes biológicos em 4 níveis. Além da NR32, existe também legislações da Anvisa que praticamente falam a mesma coisa. Mas, voltando um pouquinho, a classificação é feita em 4 classes. Classe 1, 2, 3, 4. A classe 1 é quando você tem um agente biológico que ele tem uma baixa proliferação ao meio e possui tratamento eficaz. Na verdade, a classe 1 é aquela doença que é até autoimune, quando o próprio hospedeiro da doença consegue, dadas as devidas providências, se recuperar dessa doença. A classe 2 também tem baixa proliferação à comunidade, baixa proliferação, porém ela possui profilaxia. Você vai alçar de tratamentos médicos para poder se curar. Já a classe 3 possui uma moderada proliferação à comunidade e nem sempre ela possui um tratamento eficaz. E por último e mais perigoso, a classe 4, que ela tem uma alta capacidade de proliferação e não possui um tratamento eficaz. Feito isso, você pega aqueles agentes mais prevalentes, que correspondem aos 20% que nós classificamos lá, e fazemos uma análise de quais deles pertencem a cada classe. Aí sim você consegue disparar ações de mitigação e controle do seu agente biológico presente naquele hospital. Poxa, parece simples, mas deve ter dado muito trabalho para chegar nessa conclusão, né? De uma forma geral, eu entendi então que os profissionais que atuam na engenharia clínica vão receber um adicional de salubridade. Então, Adriano, como é que a gente pode fazer para estar mitigando o risco, né, essa exposição ao risco biológico, e como é que esses profissionais podem estar se prevenindo? Claro. Eu esqueci de comentar uma coisa. Lembra que eu falei lá no início que cada caso é um caso? Sim. Quando a gente chegou nesse ponto que eu falei pra você, que você pega os 20% e classifica, né, de acordo com a sua classe de risco, você vai ver que existe hospitais com um tipo de insalubridade e hospitais com outro tipo de insalubridade. Entenda que, por exemplo, um hospital especializado em doenças respiratórias, que tem doenças de alta proliferação, possui um grau de insalubridade mais elevado. E um outro hospital de, vamos dizer assim, de característica psiquiátrica, onde a doença é mental e não é uma doença contagiosa, claro, possui um grau de insalubridade muito menor. Só lembrando que cada caso é um caso nesse aspecto.
Certo. Mas voltando, como proteger o trabalhador? Veja bem, o trabalhador de engenharia clínica ele tem que estar o tempo inteiro paramentado com vestimentas e equipamentos de proteção individual quando estiver manuseando os equipamentos provenientes do paciente, porque na maioria das vezes ele recebe esse equipamento de forma não esterilizada. Então ele vem carregando consigo o agente biológico presente naquele paciente. Então é muito importante o uso da sua vestimenta e proteções individuais e não esquecer, lavar sempre as mãos. Bacana, bacana. Inclusive nos nossos projetos, né, de implantação hospitalares, a gente costuma sugerir o layout para o setor de engenharia clínica. E nessa sugestão a gente se preocupa com relação ao risco biológico, porque a gente faz todo o fluxo de entrada e saída dos equipamentos e logo no início, né, do setor existe uma área que é feita especificamente para estar descontaminando os equipamentos, que a gente chama de área molhada. Então é até importante, pessoal, se atentar a isso, né? A gente pode também mitigar dessa forma, né? Com certeza, se todos os hospitais adotassem esse tipo de procedimento de limpeza do equipamento na entrada da engenharia clínica, eu tenho certeza que toda a equipe da engenharia clínica se sentir mais protegida e mais motivada a desempenhar o seu trabalho com maior segurança. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, a gente tem um post lá no nosso blog da Equipacare que aborda justamente isso. Chama-se Setor de Engenharia Clínica, como projetar. Dá uma conferidinha lá que vale a pena. Bom, pessoal, acredito que eu tenha mitigado ou pelo menos esclarecido boa parte das dúvidas relacionadas à insalubridade. Eu fico à disposição. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, por favor, não deixem de deixar nos comentários. Nós teremos o maior prazer em responder. E conte comigo aí para qualquer tipo de informação a respeito de insalubridade. Obrigado. Muito obrigada, Adriano. Foi ótimo suas explanações e a gente se vê, pessoal, em próximos vídeos. Valeu, até a próxima.